Estamos de volta e agora vou conversar com a doutora Alice Franco Quinichala para falar um pouco mais sobre odontologia estética e agora na área de ortodontia. Obrigada, doutora Alice, por estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer imenso participar do seu programa. Está fazendo muito sucesso, é uma honra. Muito obrigada. Quero fazer uma pergunta básica. A ortodontia que muitos procuram para fazer a correção do sorriso, ela tem idade para colocar esse aparelho? Então, a idade inicial, a gente sempre fala que depende do que a criança apresenta, né? Se a criança apresentar algum hábito, como chupar dedo, a chupeta durante muito tempo, desde essa fase pequenininha, ela já pode estar procurando para a gente tirar esse hábito, para que problemas futuros não possam ocorrer, né? E a idade máxima, já respondendo, a gente não tem uma idade máxima, certo? Para o paciente tratar. Desde que ele tenha uma saúde periodontal adequada, um nível ósseo adequado, dentes saudáveis, a gente já pode estar colocando o aparelho sim. E as pessoas quando te buscam, doutora Alice, eu quero colocar o aparelho para eu ter um sorriso perfeito. Você, como ortodontista, consegue ter o sorriso perfeito para essa pessoa só através da ortodontia? Então, isso não é possível. Por quê? Porque 100% dos casos, praticamente, as pessoas não têm todos os dentes iguaizinhos, o central, às vezes, um é diferente do outro. Então, com a ortodontia, a gente consegue alinhar, colocar todos retinhos, um do lado do outro, no mesmo nível. Só que depois, a gente precisa passar pela odontologia estética para finalizar isso, para deixar um dente na mesma altura. Às vezes, a gengiva de um dente é diferente do outro, precisa fazer aquela cirurgia plástica, foi dita anteriormente, para poder finalizar. Como, por exemplo, esse caso que nós vamos ver agora, é um caso onde nós temos, doutora Alice, o uso do aparelho, mas nós colocamos também a parte de periodontia como inclusão no tratamento, porque realmente através do aparelho nós não iríamos receber um sorriso alinhado e um sorriso perfeito, principalmente no tamanho do dente, precisando das lentes de contato. Justamente, porque nesse caso também a paciente tinha falta do incisivo lateral, que é um dos dentes da frente, então a gente teve que colocar o canino no lugar desse dente. Como o canino é um dente mais volumoso, a gente precisaria fazer uma cirurgia gengival para diminuir um pouco a gengiva do paciente nessa área e depois entrar com a lente de contato para dar o formato certo para esse dente, né? Então deixar claro para os nossos telespectadores que não só o aparelho, mas outras áreas da odontologia é que vai levar a ter esse sorriso perfeito. Porque muitas vezes o que frustra muito a expectativa do paciente é que ele busca a ortodontia imaginando que com a correção dos dentes, através do aparelho, já vai ter um sorriso bonito, né, doutora Alice? Infelizmente não é assim. Primeiro que ele já precisa de passar, no mínimo, por uma profilaxia. Isso, uma limpeza dos dentes. Todas as áreas têm que estar relacionadas, tem que estar sempre acompanhando, né, para ver se não está dando nenhuma cárie, sempre fazer uma limpeza, porque o essencial mesmo no tratamento ortodôntico é que a gente tem uma gengiva bastante saudável. Se tiver alguma inflamação, alguma coisa, aí já pode prejudicar o tratamento. Não deve se colocar aparelho com cárie, com doença periodontal. Às vezes a gengiva está sangrando, deixar isso muito bem claro, né, doutora Alice? Que antes de buscar um tratamento ortodôntico, devemos observar se nós temos a saúde da boca, que é o principal antes de começar um tratamento ortodôntico. Uma outra pergunta muito frequente, doutora Alice, é quanto tempo fica o aparelho na boca? Então, isso depende muito, vai variar de pessoa para pessoa, do tipo de tratamento, o que a pessoa apresenta de má oclusão, porque cada indivíduo responde de uma maneira diferente ao tratamento, né? Então, a gente tem de tratamento mais simples, que é uma média de 1 ano e meio, até tratamentos mais longos, que quando precisa de extrair dente, por exemplo, aí prolonga um pouquinho mais o tratamento, né? Então, o tempo é muito particular, depende de cada indivíduo. E depende também da cooperação do paciente, muito importante, né? Também, porque aquelas visitas rotineiras, né? Se o paciente faltar muito às consultas, quebrar muito o aparelho, aí isso tende a atrasar o tratamento. Tem certos cuidados que deve ter com o aparelho, por exemplo, mastigação de produtos mais duros, né? A gente tem que evitar alguns tipos de alimentos, como pipoca, torresmo, a gente sempre fala para evitar, para não estar ocorrendo a quebra, porque o aparelho ele é colado no dente, né? Porque, infelizmente, isso que atrasa o resultado, né, doutora Alice? Bastante. Sim. E sobre aparelhos estéticos, muitos queriam, há um tempo atrás, o aparelho... O famoso aparelho metálico, que era bonito, que era chique. Hoje as pessoas já estão querendo o aparelho, quanto mais estético, melhor. Um aparelho branquinho, que faz mais
que fique mais próximo do natural, da cor do dente. Esses aparelhos, eles têm assim uma resistência tanto quanto os aparelhos metálicos? Não, esses aparelhos eles são mais frágeis ainda, né? Porque eles são de porcelana. Então, se qualquer coisinha que pegar algum alimento mais duro, o próprio aparelho pode até quebrar. Ao invés de soltar do dente, o próprio aparelho quebra. Então, ele é mais sensível do que o metálico. Ou seja, infelizmente, também faz com que atrase o tempo, a gente né? tem a vantagem da estética, mas a desvantagem dele ser mais frágil, né? Que pode delongar um pouco mais, né, de tempo, né, para que tenha um resultado perfeito. Doutora Alice, é muito comum a gente observar que há recidiva. O que é isso? Remove-se o aparelho e às vezes os dentes voltam para aquele mesmo local onde eles estavam. Por que isso acontece? Então, essa recidiva acontece porque o dente, ele tem uma memória daquela posição onde ele estava, né? Então, depois que tira o aparelho, ele tende a voltar para aquela posição mesmo, isso é normal. Por isso que depois que a gente remove o aparelho, a gente faz o uso das contenções, né? A parte superior a gente usa o aparelhinho móvel e a parte inferior a gente usa uma contenção colada. Que geralmente é aquele aparelhinho móvel que tem aquele fiozinho na frente. E que muitas vezes muitos não usam. Isso, aí chega depois no consultório se queixando que os dentes entortou de novo. E qual que é o tempo que esse paciente precisa de usar essa contenção? A contenção, ela é usada durante 1 ano, a parte superior, né, a parte móvel. A gente pede para usar 1 ano, dormir com a contenção, usar o máximo que conseguir. Agora, a parte inferior, que é colada por dentro dos dentes, a gente pede para usar por toda a vida, porque essa região inferior, ela é muito instável. Então, se tirar essa contenção, pode ter certeza que os dentes vão entortar de novo. Sempre tá olhando para ver se não tá juntando tártaro, né? Doutora Alice, uma pergunta muito frequente das mães, quando a criança ela está naquela fase do patinho feio, que é uma fase onde tem dentição mista, dente de leite, com dente permanente. Nessa fase, geralmente, as mães já querem colocar o aparelho. Essa fase, ela é importante ser observada por um ortodontista para orientação das mães, para falar como e que horário deve ser colocado esse aparelho? Então, essa fase é a melhor fase, né? Se a criança precisar usar aparelho, é a melhor fase para estar se usando, porque a criança está crescendo, então a gente aproveita essa fase de desenvolvimento para colocar o aparelho, caso seja necessário, né? Se estiver incomodando a criança esteticamente, às vezes a criança já está envergonhada do dente tortinho, aí a gente faz um alinhamento para a criança ficar mais tranquila e depois que houver toda a troca dos dentes descidos, que são os de leite, aí a gente volta com o fio. Ou seja, por volta mais ou menos dos seus 11 anos, 12 anos, seria uma época ideal para se colocar esse aparelho. Isso. Então, coloca já nessa fase mista, de dente de leite e dente permanente. Já. Não é como há um tempo atrás que esperava-se tirar todos os dentes de leite para colocar. Não, pode ser colocado com os dentes de leite ainda. Dependendo do problema, pode colocar. Dependendo do problema. E quanto mais antes essa intervenção com o aparelho, melhor para o resultado? Melhor, porque a gente aproveita, igual eu disse, o crescimento da criança. Então, o tratamento vai muito mais rápido. Então, orientação para os papais, pelas mamães aí, que os filhos, quando apresentam problemas de alinhamento, quanto mais rápido buscar a solução com o ortodontista, melhor, né, doutora Alice? Inclusive, quando tem que fazer expansão maxilar, abrir o céu da boca, quando a criança, a gente consegue fazer isso no consultório com o aparelho. Agora, se deixar para a fase adulta, aí já tem que fazer cirurgia, é bem mais invasivo, né? Então, é melhor a fase infantil, pré-adolescente, assim. Doutora Alice, agora sim, puxando um pouco a sardinha para minha latinha, eu faço as lentes de contato, que são facetas ou até lentes muito finas, para correção da mordida, muitas vezes. Quando é essa mordida num paciente adulto, ela está um pouco tipo topo, que é aquela tampa quase do tamanho da panela, vamos dizer. A gente faz essa desoclusão para evitar as cirurgias, para a expansão da maxila. Isso é bastante comum no seu consultório, as pessoas buscam esse tipo de tratamento e o meio mais utilizado seriam as lentes de contato e as facetas? Isso. Hoje em dia, se a pessoa apresentar uma oclusão certa, equilibrada, né, e o problema estiver só na região anterior, a gente pode corrigir com as lentes de contato, né? Às vezes a pessoa fica um pouco assim de usar o aparelho, às vezes não quer, às vezes está achando que é velho para usar, e a gente vai e passa o uso das lentes de contato, porque já resolve, a gente já consegue ganhar alinhamento com as lentes de contato. Isso, hoje em dia, está sendo muito utilizado.
Doutora Alice, antes de finalizar, gostaria de deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais e agradecer imensamente por você estar no nosso programa e por ter cada dia mais conhecimento na área da ortodontia dentro da nossa clínica, né, trazendo as suas informações para a nossa clínica e para os nossos telespectadores hoje. Bom, então eu queria agradecer pela presença também e deixar uma dica, né, porque a ortodontia por si só hoje, ela não caminha sozinha, né, a gente precisa das outras especialidades, a periodontia, para sempre olhar o cuidado com a gengiva e após a finalização da ortodontia também passar por uma consulta com a dentista especialista em estética, né, e sempre estar cuidando, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca e ter os dentes alinhados, a relação sempre da oclusão correta, pode prevenir problemas de dor de cabeça, os dentes alinhados facilitam bastante a higienização, então a gente precisa sempre estar cuidando certinho para não ter problemas futuros. Muito obrigada, doutora Alice. Obrigada. No próximo bloco, Fazendo Bem, o programa Viver Mais e Melhor vai oferecer um tratamento de odontologia estética a uma pessoa muito especial, que realmente merece. Aguarde, vocês vão ver a grande transformação.